Olá, pessoal do canal do YouTube da Prefeitura de Gatão. Vamos para o segundo vídeo do dia dessa terça-feira. Agora não está de noite ainda, mas já são, sei lá, 7 e pouca da noite. Então, mais esse verão deixa o tempo claro. Mas vamos lá para o segundo vídeo do dia. No dia roxo, fizemos um vídeo hoje sobre diabetes felina. E agora, hoje mais tarde, vamos falar agora sobre a doença renal crônica em gatos idosos. Eu achei um site completíssimo, pessoal, sobre essa doença, que é o Miano Alto. Não é propaganda, tá? Mas é um site completo sobre essa doença. Gostei muito, então vamos dar uma review nesse site. Vamos falar não só o site, mas também os outros sites que eu pesquisei e o meu conhecimento prévio sobre esse problema de saúde, principalmente em gatos idosos, que é mais o tema abordado no vídeo, mas também vale para outras fases da vida do gato. Em alusão ao Fevereiro Roxo, que é o mês de conscientização à saúde e bem-estar do gato idoso, do pets idosos, no caso da Prefeitura de Gatópolis, do gato. Então vamos lá. Primeiramente, é muito ruim, a pessoa tem um momento muito apreensivo a gente receber o tutor do gato recebeu um diagnóstico de doença renal crônica e a gente entende nessa preocupação. Quando nossos gatos atingem, né, a sua velhice, a gente tem mais um apego, ele vai viveu a vida toda conosco. E quando essa condição aparece, parece que é o fim do mundo, é assustador. Mas a gente pesquisando bem, tendo um diagnóstico precoce e um tratamento bem elaborado com veterinários, isso pode oferecer ao gato idoso uma melhor qualidade de vida e saúde, e por uma longevidade para viver mais em um tempo considerável. Então hoje vamos abordar a doença renal crônica, mas antes vamos entender o papel do rins na saúde felina. Bom, o rins, assim como nós humanos, ele tem diversas funções essenciais para o nosso corpo. E para os gatos não é diferente. O rins é responsável por uma série de funções essenciais, como a filtração do sangue, né, que ela serve para remover resíduos metabólicos e toxinas do sangue, que são excretados pela urina, algumas delas como a ureia e creatina. E também o rins também funciona como regulação do equilíbrio hídrico, no equilíbrio da água, né? Porque ele controla a quantidade de água no corpo. Você sabe que o corpo do gato é mais da metade, o nosso corpo também é muito mais da metade composto por água. Isso é muito interessante. A água está presente muito no corpo do gato. Então, o rins ele serve para concentrar ou diluir a urina. O Robin serve para manter a hidratação adequada. Ou seja, ele libera a urina, ele dilui ela, ele concentra essas coisas. Também o rins ele é responsável pela manutenção do equilíbrio hídrico, elótrico, manutenção do equilíbrio eletrolítico, porque ele regula. O que é equilíbrio? O que é equilíbrio eletrolítico? Basicamente, o rins ele regula os níveis de minerais importantes no sangue, para não ter nem mais nem menos, como sódio, potássio, fósforo e cálcio. Então, você tendo muito mais desse material ou muito menos pode causar um problema sério de saúde. Então, o rins ele também ajuda nisso. Além da produção de hormônios, porque o rins ele produz hormônios essenciais, como eritropoetina. Esse hormônio ele estimula a produção de glóbulos vermelhos na medula óssea, prevenindo a anemia, fica entre essa informação. E a renina, que ajuda a regular a pressão arterial. Por isso que muitos gatos problemas renais podem ter também problemas de pressão arterial, né? Pressão alta, essas coisas. E por fim, o rins ele também ajuda na ativação da vitamina D, convertendo a vitamina D em sua forma ativa, que é importante para a absorção de cálcio e a saúde óssea, é claro. Então, como vocês podem ver, quando o rim funciona bem, todo o organismo do gato opera bem. Então, isso é muito importante. Mas o que acontece quando o rins começa a dar problema, falhar? Então, agora vamos a uma breve introdução do que é a doença renal crônica. Às vezes eu falo DRC porque é a sigla, doença renal crônica. Então, é a sigla. A doença renal crônica em gatos idosos, né? No caso da doença renal crônica em gatos, também conhecida como insuficiência renal crônica, então fica atento, esses nomes são bem similares. É uma condição progressiva, ou seja, infelizmente ela vai evoluindo progressivamente, não tem cura. E ela é irreversível, como falei, não tem cura. Na qual os rins
perdem gradualmente sua capacidade de realizar as funções que a gente citou acima, ao longo do tempo. Diferentemente da insuficiência renal aguda, que pode ter um início súbito, né, um início mais... É tipo atingir o pico da doença muito rápido. Em alguns casos, a insuficiência renal aguda é reversível. Em alguns casos, pode ser curada, é reversível. A doença renal crônica se desenvolve lentamente. Ele vai se desenvolvendo aos poucos, por isso nos inícios a gente não nota nenhum sintomas. Muitas vezes isso pode demorar meses e anos, tá, pessoal? À medida que o tecido renal saudável é substituído por tecido cicatrial, a fibrose, a capacidade de filtração diminui. Inicialmente, os néfrons, que são as unidades funcionais do rins, remanescem, tentam compensar trabalhando mais arduamente. Eles ficam ali enfrentando, ficam ali falando: "Ô, sai daqui, problema, sai. Vamos batalhar aqui para esse problema não encontrar a gente, para esse problema não derrotar a gente." Mas, com o tempo, essa sobrecarga, né, eles ficam batalhando tanto que pode levar à falha desses néfrons. E os sinais clínicos quando os néfrons falham, os sinais clínicos da doença começam a se manifestar. Uma importância do diagnóstico precoce, porque quando os sinais geralmente aparecem, é porque é um indício de que 66 a 75% da função renal já foi perdida, pessoal. Então, por isso é muito importante ter consultas regulares com o veterinário, fazer check-ups anuais ou mensais, dependendo da idade do seu gato, para diagnosticar precocemente e prevenir que a gente tenha essa perca mais da metade da função renal. Agora faz uma informação interessante: por que a doença renal crônica é tão comum em gatos mais velhos, né, os gatos idosos? Uma informação importante é que essa doença ela afeta uma porcentagem muito grande de gatos acima de 10 anos e ainda mais gatos acima de 15 anos, que é chamada fase geriátrica. Então, ali vai da fase 12 até a fase geriátrica. Então, quais são os fatores de riscos e causas dessa doença para a gente entender por que ela afeta mais os gatos idosos? Embora em muitos casos a causa exata da doença renal crônica seja desconhecida, diversos fatores podem contribuir para o seu desenvolvimento ou o aumento da sua progressão. O envelhecimento natural. Os gatos, pessoal, quando vai envelhecendo, assim como nós humanos, o nosso corpo, o organismo vai ficando mais velho, vai ficando com a imunidade mais baixa. E os rins não são diferentes. Os rins dos gatos sofrem um desgaste natural com o passar dos anos. É natural que isso aconteça. Então, a capacidade do rins regenerar diminui. E as pequenas lesões que ali uma vez ou outra acontecem, podem acumuladas, né, durante toda a vida do gato, elas levam à perda progressiva da função. Que antes o gato, no rins regenerava, aguentava essas perdas. Com o passar do tempo, ele vai ficando tão velhinho, o rins, que o gato vai ficar perdendo ele não vai conseguir mais aguentar esses lesões que são de muito antes, mas que nunca sumiram, só estão sendo derrotadas todos os dias. Mas agora, com o rins mais velhinho, essas lesões acabam ganhando, e isso leva a que o rins acaba perdendo a sua capacidade de cumprir suas funções. Então, por isso que, basicamente, essa é a principal explicação para o envelhecimento porque a doença renal crônica é mais comum em gatos. Mas tem outras funções aqui que servem para outros gatos também. Tem também a genética e predisposição racial. O que é predisposição racial? São raças de gato que têm maiores chances de apresentar esses problemas de saúde. Exemplo, aqui no caso os persas, abissínios, siameses, ragdolls e maine coons têm uma predisposição, têm uma chance maior, devido à sua raça, de desenvolver certos tipos de problemas renais, incluindo a doença renal crônica, sendo muito comum mais em persas. Então, essa genética deles acaba causando isso. Claro, não é todo persa, não é todo siamês, né? Não é toda raça que vai ter esse mesmo problema, mas tem maiores chances. Também, assim como essas lesões acumuladas ao longo da vida, doenças renais anteriores,
como episódio de doença renal aguda, né, aquela que pode ser que é reversível, que também ela tem cura, né? Causar essa insuficiência renal aguda é causada principalmente por toxinas, infecções, obstruções urinárias. Mesmo que elas sejam curadas, resolvidas, podem deixar sequelas que contribuem no futuro para o surgimento da doença renal crônica, pessoal. Então isso é bem ruinzinho, né? Então, continuando. Também infecções renais, como a chamadas de pielonefrite, que são infecções bacterianas no rins que, se não tratadas adequadamente, ou se acontecer diversas vezes, podem causar esses danos permanentes e na hora que quando o rins estiver mais velhinho, ou pode causar a qualquer momento uma doença renal crônica, ainda mais se ela não for tratada. Hipertensão arterial sistêmica. A pressão alta pode danificar os delicados vasos sanguíneos nos rins. E inversamente, a DRC também pode causar, a doença renal crônica, né? Pode causar hipertensão, criando um ciclo. Ou seja, pressão alta pode causar doença renal crônica. Doença renal crônica pode causar pressão alta. Doença renal crônica pode causar pressão alta, né? Que a gente chama de hipertensão. Então, um parece que causa o outro, né? Basicamente. Doenças dentárias graves. Sim, pessoal, a área dentária dos animais, dos gatos, podem sim causar problemas sérios no seu sistema renal. Então, isso é muito importante você escovar, né, o dente do seu gato, manter ele bem escovado. Então, porque a doença periodontal crônica, né, que é uma doença dos dentes dos gatos, pode levar a bacteremia, que são bactérias na corrente sanguínea que podem chegar até o rins, causando doença renal crônica. Câncer renal, né? Por isso muitos gatos, você sabe que muitos gatos idosos infelizmente apresentam tumores, né? Isso é muito comum devido ao envelhecimento das células. Então, tumores nos rins, como linfoma renal, eles acabam comprometendo a função renal. Isso pode, às vezes, causar doença renal crônica. Olha, isso aqui é muito importante também, exposição a toxinas. O gato, exemplo, você deixa um remédio ali no chão, o gato vai lá e comeu. Como exemplo, alguns anti-inflamatórios não esteroidais em doses inadequadas ou uso prolongado. Se o gato ali comer esse medicamento ou ter muito contato assim direto toda hora, pode causar uma doença renal crônica. Também substâncias tóxicas como lírios, etilenotol pode causar danos renais agudos. Danos renais graves, se o gato sobreviver, pode evoluir para a doença renal crônica. Então isso então mantenha longe medicamentos e certas substâncias que sejam tóxicas para os gatos, mantenha bem longe. E também uma controvérsia sobre a dieta. Muita gente fala que dietas inadequadas, com umas rações ruins, pode causar problemas renais crônicas. Mas muitos cientistas veterinários também concordam que isso não é uma causa primária direta. Mas é importante lembrar que a nutrição ela desempenha um papel essencial no manejo de não só dessa doença como as outras. E dietas com excesso de fósforo podem ser prejudiciais para gatos que têm predisposição à doença renal crônica, entenderam? Por exemplo, o gato ali já tem uma genética ruim, já tem um problema que pode causar. E o gato não tem no caso, o gato já tem uma predisposição ruim, tem um problema de saúde que pode causar doença renal crônica, ainda tem uma dieta ruim com fósforo, com altas quantidades de fósforo, isso acaba causando essa renal crônica. Mas, claro, não é um fator primário, é um dos fatores secundários, terciários, entende? Então é importante notar que na maioria dos gatos sem raça definida... Continuando. Então, vocês notaram que muitos problemas comuns em gatos idosos também são comuns que causam doença renal crônica, como os tumores, a hipertensão, genética, envelhecimento natural e dieta. Então, esses são fatores, e doenças dentárias também são muito comuns em gatos idosos. Então, esses fatores acabam causando doença renal crônica em gatos idosos. Mas também não há uma causa 100% definida. Então, esses fatores também podem ser confundidos com sintomas, são sinais normais de envelhecimento. Por isso, a observação no veterinário é importante. Porque são muitos gatos que vão apresentando esses fatores.
caso cansaço, problemas na urina, essas coisas. Então vamos de primeiros sinais clássicos, né? São a polidipsia, a sede excessiva, né? O gato começa a beber, parece que eu tô falando vida da diabetes, mas não. O gato começa a beber muita água, mais do que o habitual. Você pode notar que ele que precisa reabastecer o pote de água com muita frequência. Por exemplo, a água pode estar ali. Então acabou de botar. Depois de um certo tempo, tu vê que já está vazio. Ué, tem algo errado. Claro, isso não são sinais exclusivos, são sinais de muitas outras doenças, mas isso aqui também é um sinal da doença renal crônica. Mas não é isolado, tá? Também é comum os gatos bebendo água em locais incomuns, torneiras nem tanto, vasos sanitários, essas coisas. Isso ocorre porque o rins danificado perde a capacidade de concentrar a urina adequada. Ou seja, o rins não tá controlando a urina, né? E isso acaba perdendo muita água. E a poliuria, aumenta o volume de urina, também é comum. E isso, consequentemente, o gato fica bebendo tanta água, ele acaba urinando mais. As caixas de areia ficam cheias e úmidas, o gato começa a urinar em locais inapropriados e tem dificuldade de chegar à caixa de areia a tempo antes de acabar fazendo xixi no meio do caminho, ou sente desconforto. A urina também pode parecer mais clara e menos concentrada, que é menos concentrada, assim, mas de um só lugar específico, começa a se espalhar, sabe? Também a perda de peso e diminuição do apetite são mudanças muito preocupantes, porque ainda mais perda de peso gradual e não tem explicação clara. Mesmo que o apetite ainda pareça normal, inicialmente a perda de massa muscular e gordura é comum. Isso se dá por quê, pessoal? Por causa da perda de proteína pela urina, náusea e aumento do gasto energético. Gato toda hora de beber água, toda hora na caixa de areia, toda hora fazendo alguma coisa, isso acaba gastando muita energia. E também, claro, por causa da diminuição do apetite, que a gente chama de inapetia ou anorexia. Você vê que é meio controverso? Ué, ele tá comendo, mas tá magro. Claro, porque cada caso é um caso, pessoal. Esses sinais nem são só dessa doença, são de várias outras que só o veterinário pode diagnosticar certa. Então, cada caso é um caso, cada gato é um gato. Cada gato doente é um gato doente. Então, depende muito de gato para caso. Seu gato pode não apresentar um, pode apresentar outro, essas coisas. Entendeu? Só para deixar claro. Então, à medida que a doença progride, as toxinas acabam acumulando no sangue, né? Porque o rins não consegue filtrar o sangue, ainda mais a uremia. No caso, se a gente chama isso de uremia, o gato pode sentir náuseas, desenvolver úlceras na boca ou no estômago. Tipo, ficar cheio de machucado. Sabe aquelas aftas que dá vontade nem de comer nada? Aquela dor de dente, mas no caso não é nada a ver com o dente. Então, o gato fica com esses probleminhas na boca, essas machucadas, esses negócios, essas feridas. E também, claro, ele fica meio enjoado. Então, isso acaba diminuindo bastante o apetite dele. Podendo ser seletivo, né? Querer comer uma comida ou outra, ou recusar completamente. São outros sinais que são mais gastrointestinais e também no sistema urinário, que isso acaba afetando também, né? O rins acaba afetando todo o corpo, infelizmente. Então, como vômitos, pode ocorrer com uma frequência variável, né? Inicialmente são uma vez ou outra, depois acaba aumentando às vezes, porque isso acontece por causa do acúmulo de toxinas urêmicas e acaba irritando ali o sistema gastrointestinal do gato. Também diarreia ou constipação, que são alterações nos hábitos intestinais, né? O gato não tá conseguindo se alimentar, o que acaba dificultando a saída dos excrementos, né? Das suas necessidades fisiológicas. Então, isso acaba causando uma constipação ou uma diarreia por causa dessas mudanças alimentares, mudanças na frequência urinária, essas coisas. Mau hálito, que é o hálito urêmico, um odor desagradável, muitas vezes descrito como metálico, esse cheiro, sabe aquele cheiro de metal, aquele metal, aquele é ferrugem. Isso é tipo mais ou menos esse cheiro. Ele é sentido devido ao acúmulo de ureia e outras toxinas de você, como lembrando, o rins não está realizando muito bem, o rins está doente, não está realizando muito bem o trabalho de filtrar tirar as toxinas do sangue, isso acaba acumulando elas, e essa ureia e outras toxinas acabam causando o mau hálito. Úlceras orais, feridas dolorosas que podem ver na boca e urina, dificultando a alimentação. Além disso, letargia e depressão, o gato
pode parecer mais apático, né? Todo mundo está sentindo dor, acaba ficando mais tempo deitado, mais tempo querendo dormir, pode ter menos interesse para brincar e fazer outras atividades ou até mesmo interagir, porque ele está sentindo dor, não está bem. Fraqueza muscular por causa da perda de potássio, ou também por causa da anemia e a desnutrição, pode ter dificuldade de pular ou parecer instável. A pelagem também de má qualidade. O pelo fica opaco, emaranhado e sem brilho, pois o gato pode, como ele está sentindo dor, ele pode acabar não se lambendo, não tendo a higiene dele certinha. Então, basicamente, tem outros sinais menos óbvios, mas importantes. A pressão alta, né? A hipertensão, que em casos sérios pode levar a cegueira súbita, né? Devido à hemorragia ou deslocamento de retina. Também como alterações neurológicas ou agravar o dano renal, no caso da hipertensão. E como sabia, a doença renal crônica, a hipertensão não é um sintoma. A hipertensão é uma causa. É uma causa e também pode ser uma consequência da doença renal crônica. A anemia, né? A diminuição da produção de eritropoetina pelo rins, porque ele está doente, não acaba filtrando bem as coisas do sangue. Isso acaba reduzindo glóbulos vermelhos, resultando em mucosas pálidas, né? Quando a pessoa está com gato, uma pessoa está com anemia, essas partes aqui ficam meio pálidas, ó. As partes ficam meio pálidas. E fraqueza, aumentando também o gato ficar com o coração acelerado, né? A frequência respiratória acelerada. Coração não, desculpa. O gato ficar assim, ó, essa respiração acelerada. Também é comum, às vezes também pode causar desidratação. Breno, eles não estão bebendo muita água? Sim, porém, o rins não está filtrando essa água direito e não está retendo a água e acaba causando assim uma desidratação. E por isso que está bebendo água, porque ele está se sentindo desidratado. Ele não é sentindo, ele está desidratado. Uma dica importante para você ver se o gato está desidratado é você puxar ele assim, quando soltar, a pele acaba demorando um tempinho para chegar lá onde ela esse estágio aqui na pele por pele. Alterações comportamentais, claro, o gato está sentindo dor, ele pode acabar miando mais vezes e irritado. Então, você notar qualquer sinais de tamanho do seu gato idoso ou qualquer outra fase da vida, especialmente uma combinação deles, é crucial você levar ele no veterinário o mais rápido possível, porque o diagnóstico precoce da doença renal crônica é fundamental para um tratamento mais eficaz. Claro, é crônico, mas também o tratamento, o diagnóstico precoce pode proporcionar uma maior qualidade de vida ao seu gato, que é o que a gente quer, né? Claro, né? E como chega até o diagnóstico? Primeiro é importante falar que sem o veterinário é impossível diagnosticar e tratar a doença renal crônica, tá, pessoal? Porque são sintomas muito genéricos de qualquer outra doença. A gente não sabe o que o gato tem, não vamos saber o tratamento exato. Além, claro, a gente não tem conhecimento para isso. Então, esse vídeo aqui é só para alertar sobre levar no veterinário essa doença. Não é um vídeo diagnóstico. É só levando no médico veterinário, você pode fazer o seu gato saber o que ele tem e ter o tratamento adequado, porque cada caso é um caso, é claro. Então, o veterinário ele pode exigir lá no veterinário, se prepare o bolso, né? Ainda mais se você não tiver dinheiro suficiente. Tente veterinários públicos de prefeituras, governos estaduais, se tiver, faculdade de medicina veterinária, vaquinha ou doações online, ou até mesmo ONGs e abrigos que têm esse serviço, ou veterinários populares que costumam chegar até 50% do preço geralmente. Então, ou também eu pedi doação, né? Que é muito bom para a saúde do animal não deixar de ir no veterinário. Ainda mais que essa doença ela é bem dificinho de diagnosticar. Então, vai solicitar uma série de exames, não estranho, porque essa doença é mesmo difícil de diagnosticar, como o exame físico completo, no caso, o que o exame físico vai fazer? Vai papatar o rins, né? A pessoa vai pegar o gato e vai tocar assim, fazer um toque ali no rins, ver se ele está pequeno, irregular ou está dolorido, o gato sente dor. Vai avaliar o estado da hidratação, a condição corporal, a pelagem, as mucosas e escutar o coração, os pulmões, para ver se está tudo certinho ou não. Então, esse é o exame físico. Além, claro, de outros exames essenciais, como o exame de urina, né? Na verdade, antes do exame de urina.
um exame para detectar exames de sangue essenciais para detectar como está a ureia, que é um produto residual do metabolismo das proteínas, filtrado pelo rim, ou seja, quando a ureia está com alguma normalidade ali na quantidade, ou pode ser um sinal que o rim está tendo algum problema, porque o rim é responsável por filtrar a ureia, né? Níveis elevados, né, podem indicar diminuição da função renal, mas também pode ser afetado por outros fatores, como dieta rica em proteínas ou desidratação. A creatinina é um subproduto do metabólico, que no caso também o exame de sangue tem que ver como é que tá os níveis da creatinina. Às vezes são alguns específicos, tá? Não é só o exame de sangue, às vezes o exame de sangue completo, essas coisas que costumam ser mais caros, mas também eles detectam melhor. Tem a creatinina, que é um subproduto do metabolismo muscular filtrado pelo rins, é um indicador mais específico da função renal do que a ureia. Níveis elevados de creatinina no sangue geralmente indicam que os rins não estão filtrando o sangue adequadamente. Isso pode ser, claro, uma doença renal crônica. Também tem o SDMA, chamado mais cientificamente de dimetilarginina simétrica. É um biomarcador renal mais recente e sensível. O SMDA pode aumentar mais cedo do que a creatina quando a função renal começa a dar problema, né? Começa a dar problema. Isso permite um diagnóstico mais precoce da doença renal crônica, que ela já indica que a doença renal crônica já está aparecendo, então é importante. Muitas vezes meses ou até anos antes que esse SMDA pode diagnosticar. Isso é particularmente valioso para a doença renal crônica em gatos idosos. Então, olha que importante essa SMDA. Também tem o eletrólitos, né, que são as funções do rins, fósforo, potássio e cálcio, que, como falei, eles batalham tanto que acabam, em alguma hora, perdendo, ficando mais fracos. E a doença renal crônica pode causar desequilíbrio desses minerais, o fósforo frequentemente aumenta, ismofatemia, que pode agravar a doença renal, o potássio pode diminuir, hipocalemia, causando fraqueza muscular, ou estágios avançados aumentar, que é chamado de hipaquelemia. Então, o fósforo aumenta, é um sinal ruim, no caso, o exame de sangue vai detectar, e o potássio diminui, também é um sinal ruim, o potássio está muito... O potássio está diminuindo muito em estágio avançado, também é bem ruim, esse exame de sangue vai detectar como está esses níveis. É claro, o hemograma... Esses são exames específicos, tá? O hemograma completo eu vou falar agora, que eu confundi. O hemograma completo, também chamado CBC, ele avalia os glóbulos vermelhos, CBC, avalia os glóbulos vermelhos, que detectam a anemia, glóbulos brancos para sinais de infecção, inflamação e as plaquetas. Também outro exame essencial é a análise de urina, porque na urina, nesse exame de urina, ele fornece informações cruciais, como a densidade urinária específica, o USG, que mede a capacidade dos rins de concentrar a urina. Em gatos com DRC, a urina frequentemente se torna isotônica ou hiperstenúrica, diluída, mesmo que o gato esteja desidratado, indicando que o rins não consegue reter água suficientemente. Pessoal, vou pulando nas outras, porque isso é mais explicação do veterinário. A proteína, sedimentos urinários. Aí, claro, o veterinário também vai aferir a pressão arterial, que, como falei, é uma causa ou uma consequência. E lembrando que a pressão arterial, se não for tratada, pode causar danos aos rins, olhos, cérebro e coração. Muitas vezes pode até ser fatal. Exames de imagem, ultrassonografia renal, né, para ver como está o tamanho do rins, como está a sua forma, a estrutura interna, se tem alguma normalidade ali, uma presença de alguns sedimentos, como cistos, pedras ou tumores. Estadiamento íris, para entender a gravidade da doença. E basicamente esses são os sintomas. Eu pulei mais essa parte porque é mais uma parte mais técnica veterinária do que aqui a gente quer trazer uma informação mais ampla e acessível ao público. Como é o tratamento da doença renal crônica? Primeiro tem que ter uma nutrição, né? Uma dieta renal específica. Porque vai ter que mudar algumas áreas da alimentação do gato, vai ter que diminuir algumas proteínas, aumentar outros minerais, essas coisas. Então, por isso tem muitas rações, pessoal,
que existem rações que está escrito para gatos renais, porque elas contêm essas séries de exigências que a doença renal crônica acaba causando, exigindo que o gato tenha para ter uma vida mais longe, com melhor qualidade de vida, uma saúde melhor. Exemplo, ela tem menos fósforo, porque níveis elevados de fósforo no sangue acelera a progressão da doença renal. Então, dietas, né, rações renais, têm um nível de fósforo bastante reduzido. Vem controlar os níveis de proteína, como seus subprodutos metabólicos, como a ureia, precisam ser excretados pelos rins. Então, essas dietas, elas fornecem proteína de alta qualidade, quantidades moderadas e controladas para minimizar a carga de trabalho renal e a produção de toxinas urêmicas sem causar desnutrição. Além de aumentar ácidos graxos, além do aumento dos ácidos graxos, como o ômega 3, EPA e DHA, adicionar antioxidantes como vitamina E e C. Também, às vezes, se necessário, o veterinário pode indicar uma suplementação com potássio, quando o nível de potássio está muito baixo, né, como eu falei, a hipocalemia. Então, muitas vezes essa suplementação, muitas vezes são muito necessárias na maioria dos casos. Também as dietas aumentam a densidade calórica e a palatabilidade, né? Então, ou seja, aumenta o apetite, aumenta a vontade do gato de comer. Isso é muito importante para controlar essa doença. E em alguns casos, alcalinizante, algumas fórmulas têm, que ajuda a combater a acidose metabólica que pode ocorrer na doença renal crônica. Então, é muito essencial, tem formatos, rações secas e úmidas, alimentos úmidos são geralmente mais preferíveis pelos gatos, pelos veterinários, que ajudam a aumentar a ingestão de água, mas não substitui a ração seca, tá? Então, é muito importante você botar um pouquinho de água na ração seca, para ela ficar mais, o gato querer comer mais, ter acesso à água, além, claro, dos sachês, que são muito importantes. Além, claro, com indicação do veterinário, você deve testar diferentes marcas e sabores, porque o gato com doença renal crônica, ele vai acabar ficando, pessoal, com um paladar muito restrito. Então, tem que testar diferentes marcas e sabores para ver qual ele gosta e poder manter essa ração, esse sabor, manter ele uma ração que ele goste, basicamente, pessoal. Então, continuando. Então, agora eu vou trazer algumas dicas para a transição, né? Para o seu gato aceitar essa nova dieta que, infelizmente, que ele vai ter que seguir. Então, a transição tem que ser gradual, vai misturando aos poucos a ração que ele comia antes com a ração renal nova. Então, você vai misturando de 7 a 14 dias, né, 2 semanas, o que aumenta e vai aumentando a quantidade dessa ração renal nova de forma lenta, mas também que não comprometa a saúde do animal. Você aquecer também levemente essas rações, ela é importante porque isso faz o aroma, né, o cheiro da ração ficar melhor, se tornando mais atraente para o gato. Além de oferecer em pequenas porções, mas com frequência maior, por exemplo, bota um pouquinho ali, o gato come depois de alguns minutos, algum tempo depois, bota outra ração ali, ele vai comendo aos poucos, assim ele vai se acostumando, com uma frequência bem ampla, tá? Evite estresse na alimentação, deixe um ambiente seguro e tranquilo, sem muitos ruídos sonoros, sem muitos estímulos para as refeições. E também, claro, nunca force, porque o estresse pode acabar agravando o quadro de saúde do animal. Claro, se ele se recusar a comer a sua ração renal, consulte o veterinário para ele mostrar outras alternativas estratégicas para estimular esse apetite do gato, às vezes também medicações e tal. Também é muito importante você garantir a hidratação do gato renal, com essa burrinha acaba tendo problemas sérios em reter a água, né? Então o gato vai ficar com muita sede, mas também pode ficar com menos sede. É muito doido, é muito estranho, porque essa doença acaba, às vezes ela aumenta a sede, depois ela diminui a sede. Então é importante vocês, claro, mas às vezes também a hidratação é essencial para ingerir mais água, para o gato não ficar desidratado. Porque mesmo ele bebendo muita água,
ele acaba ficando desidratado. Então tem que ingerir bastante, uma quantidade adequada, e isso, claro, requer estratégias. Eu falei, o rins ele acaba retendo, então a água acaba ficando indo para outros meios, e isso acaba deixando o gato desidratado. Então você tem que incentivar o consumo de água, pessoal. Como? Sachês, vários potes de água fresca pela casa, em lugares que o gato gosta. Fontes de água que tem água corrente, que eu chamo água que se move. O gato adora água corrente, que além de ser 24 horas geladinha, fresquinha. Então investir em fontes de água para gatos é muito legal. Diferentes tipos de potes de cerâmica, vidro ou aço, costumam deixar a água mais fresca. Isso é muito interessante, além de adicionar água à comida úmida, né? Você colocar uma colher de sopa extra de água dentro de uma ração ali para ingerir a quantidade de água. Pessoal, em muitos casos, como a quantidade de água é pouca e a desidratação é muita, a fluidoterapia subcutânea é muito importante. Ela pode ser feita em casa, o veterinário ele vai te mostrar, vai te falar como é feita a administração desse fluido sobre a pele, que é a fluidoterapia. Se eu não me engano, é um procedimento que você bota um tubo de água, uma seringa de água no gato, agora eu não lembro direitinho. Mas o veterinário vai explicar. Pode parecer difícil no início? Pode, mas ao tempo você vai se acostumando. Isso acaba, além da fluidoterapia hidratar, ela acaba lavando as toxinas que estão no sangue do gato, já que o rim não está fazendo isso direito porque está doente. Isso melhora o bem-estar geral do seu gato. Além, claro, o veterinário fornecerá todo o treinamento e suprimentos necessários para fazer a fluidoterapia, que é essencial para o controle da doença renal crônica, tá, pessoal? Também controlar a pressão arterial elevada, que é a hipertensão. No caso, se a hipertensão for diagnosticada pelo veterinário, tá? Tem medicamentos antihipertensivos próprios para gatos, como a amlodipina, são frequentemente prescritos. O controle da pressão arterial é muito importante para evitar maiores danos no rins, e também danos nos olhos e outros órgãos que podem ser fatais. Além também, a gente tem que o tratamento também consiste em reduzir a perda da proteína na urina, né? No caso, essa perda de proteína na urina é chamada de proteinúria. Então, se houver proteinúria significativa, medicamentos como inibidores da enzima conversora de angiosterma, chamado de ECA, também conhecido como benazepril, ou bloqueadores de receptores de angiostetinas, UBRAs, conhecidos como teomassartana, podem ser usados podem ser usados para ajudar a reduzir a perda da proteína e proteger o rins, também é muito importante. Você também gerenciar os níveis de fósforo e potássio, fósforo com uma restrição na dieta, se os níveis sanguíneos primeiro serem altos, veterinários podem, no caso, por exemplo, tá com a dieta e tá mesmo assim os níveis de fósforo no sangue tá alto, o veterinário pode prescrever os quelantes de fósforo. São medicamentos que se ligam ao fósforo no intestino, impedindo sua absorção. E esses medicamentos eles têm que ser administrados junto com as refeições, tá, pessoal? Se o gato tiver potássio baixo, né, a chamada, como falei, a hipocalemia, o suplemento de potássio, como o gliucano de potássio, será prescrito em muitos casos de gatos com doença renal crônica. Isso é recomendado, essa suplementação com potássio. Para combater a anemia, suplemento de ferro, vitaminas do complexo B, se houver deficiência, agentes estimuladores de entropiose, a ESA, como a tambepoetina e a tarbepoetina ou eritropoetina, eles estimulam a medula óssea a produzir mais glóbulos vermelhos. Mas, claro, tem que ser cuidadoso com esses tratamentos. Em caso de anemia severa e riscos de vida, uma transfusão de sangue de gato, tá? De gato para gato também é necessário. Ainda mais se houver um risco de vida, uma anemia muito severa, que houver uma quantidade de sangue, uma perca de sangue do gato muito grande devido à doença renal crônica. E outros fatores, claro. Como aliviar a náusea? Medicamentos como o maropitante pode ajudar a controlar náusea e vômitos, protetores gástricos, antiácidos e estimuladores de apetite. Podem ajudar o gato, claro, não
Não automedique seu gato, tá, pessoal? Somente se o veterinário prescrever o medicamento que você vai dar. Se ele não prescrever, não dê no momento esse medicamento. Mas você entra em contato com ele, fala com ele a situação, para ele prescrever tudo certinho. Não automedique seu gato, porque isso pode acabar piorando o quadro de saúde dele. Suplementos ajudam. E qual a importância do monitoramento veterinário para o gato com doença renal crônica? Ainda mais gatos idosos. Claro, qualquer gato. Eu falo gato idoso porque o tema do vídeo é mais esse. Mas qualquer gato. Consultas de rotina para monitorar como está o estágio, a frequência da DRC, doença renal crônica, ver como está o estágio de saúde do gato, se ele está estável, se está com algum problema. E essas consultas devem variar de 1 a 6 meses. Além de exames de sangue e urina, para monitorar se a doença progrediu ou regrediu, e a eficácia do tratamento, além de, se caso for necessário, ajustar o tratamento para se tornar mais eficaz. A aferição da pressão arterial, muitas vezes também é muito importante, às vezes pode ser feita em casa, se eu não me engano, com prescrição do veterinário, e a avaliação do peso da condição corporal. Isso é uma dupla de sucesso para garantir que o seu gato tenha uma vida longeva. Também é importante você ter qualidade de vida, pessoal. É muito importante. Você tendo o gato não é só tratar a doença, tem que ter uma qualidade de vida. Então você tem que adaptar o ambiente para o conforto do seu gato. Tem que ter acesso fácil a comida, potes de areia, ainda mais em casos de gatos idosos ou gatos bem debilitados, como é que essa doença costuma causar, essa debilitação. Você deixar potes de comida e água, caixas de areia, tem que ser acessíveis, principalmente se o gato tiver mobilidade reduzida. Caixas de areia com laterais mais baixas podem ser úteis. Também muito recomendado em gatos idosos com ou sem esses problemas de saúde. Locais de descanso confortáveis, camas macias e quentes, locais tranquilos. Você seguir a rotina certinho, o gato adora uma rotina, então você tem que seguir a alimentação no mesmo horário, brincadeiras, tudo isso certinho, no mesmo horário. Também manejar o estresse, porque o estresse pode acabar piorando a condição de saúde não só dessa doença, mas de várias outras. Não só dessa doença, mas também de qualquer doença. Se você estressar o animal, a saúde dele pode piorar. Então, como é que você não deixa ele estressado? Interações positivas. Passe um tempo de qualidade com o seu gato. Não deixe ele sozinho. Ofereça carinho onde ele gosta, gatos gostam muito no queixo, aqui, na cabeça. Então, escovar suave se ele gostar, né? Com aquela escova, ainda mais se ele gostar. Brincadeiras leves que não exijam muito esforço físico, mas que também sejam saudáveis. Ambiente calmo, evite mudanças bruscas, porque isso pode causar depressão no gato, isso pode piorar o quadro de saúde dele. Exemplo, não troque a cama, o sofá, o arranhador favorito de lugar, porque pode afetar um pouco o emocional dele. Além de seguir, claro, a rotina que ele já está acostumado. Feromônios também são indicados, ainda mais os sintéticos, para ajudar a ter uma sessão mais calma e de segurança ao seu gato. E claro, é importante a gente reconhecer também os sinais de dor ou desconforto, porque gatos são mestres em esconder a dor. Então, qualquer sinais sutis de comportamento, que ele fazia isso antes e agora não está fazendo agora, ou irritabilidade, o gato não quer ser tocado, ou está comendo estranho, está mudando na postura, converse com o veterinário e para ver se tem algum problema, leve numa consulta, claro. Ainda mais se for mais decorrente. E como dá para evitar a doença renal crônica? Infelizmente, pessoal, não é uma maneira garantida 100% de evitar a doença renal crônica. Porque são muitos dos fatores, como vocês viram, estão ligados ao envelhecimento e à genética. Mas tem algumas medidas que podem ajudar a promover a saúde renal e, às vezes, também ajudar na detecção precoce. Check-ups regulares com veterinários. Para os gatos idosos ou com sinais de envelhecimento acima de 7 anos até 10 anos, tem 6 exames semestrais, ou seja, cada 6 semestres, 6 meses, ou anuais, que incluem exames de sangue com o CDMA, que sabe que eu falei antes, que é um principal, que é o exame de sangue que mais detecta a doença renal crônica no início, ainda mais, e de anos antes dela piorar. Então, isso é muito importante, esse exame. Além de, claro, de análise de urina, a aferição da pressão arterial são fundamentais nesses check-ups. A detecção precoce, principalmente no estágio 1 ou 2 dessa doença, permite intervenções que podem retardar significativamente a progressão da doença, da íris. O que é íris? Infecção renal, infecção
renal aguda, que é aquela doença que é reversível, mas que se acontecer várias vezes, mas que no futuro também pode causar uma doença renal crônica. Então, tem que acompanhar como é que está o estágio, se progrediu para a doença renal crônica, é importante. Também dieta de alta qualidade ao longo da vida, claro, isso é para não só essa doença como os outros, mas nessa doença não é muito eficaz, como falei no início, mas também ajuda a manter uma qualidade de vida melhor na nutrição do seu animal. Uma dieta balanceada e apropriada para a idade durante toda a vida do gato. Incentivar a hidratação é importante, ainda mais com água fresca e considerar alimentos úmidos, né, os sachês. Eu creio aqueles petiscos, né, aqueles petiscos cremosos. Manter o peso saudável, porque a obesidade pode sobrecarregar o organismo, causando não só a doença renal crônica, mas podendo causar outras doenças. Saúde dental, prevenir aquele problema que eu falei lá, aquele lá no início, né, que o problema é as bactérias lá no dente vai até podendo chegar no rins. Então, a saúde dental é muito necessária para evitar um desses problemas, que é o cuidados dentários regulares, né, você escovar o dente do seu gato com escova e pasta própria. Isso acaba prevenindo a doença periodontal grave, que é aquela da bactéria que pode vir do dente até o organismo e acaba causando problemas no rins. Um cuidado também muito importante na prevenção é evitar a exposição à toxina, mantenha produtos de limpeza, medicamentos humanos e plantas tóxicas fora da alcance dos gatos, bota em ambientes altos, ambientes telados, ambientes impossíveis do gato entrar. E claro, o diagnóstico precoce é vida, é sem dúvida o melhor combate para a doença renal crônica. É crônica? Mas não é uma sentença de morte. Como eu falei na diabetes felina, não é uma sentença de morte. Você pode sim promover uma vida longeva de qualidade de vida e saúde ao seu gato, mesmo sendo portador dessa doença. Então agora antes de encerrar o vídeo, falar algumas dicas de apoio aos tutores, né, que convivem no dia a dia com um gato com doença renal crônica. É normal, pessoal, vai ter dias que vai estar ruim, vai ter dias que vai estar melhor, o gato, vai ter um mix de sentimentos, vai ter preocupação, tristeza, vai ficar frustrado porque não está melhorando rápido, não está melhorando no seu tempo. Então, não existe procurar apoio psicológico, porque não só com psicólogo, mas se você estiver precisando, mas também de grupos de gatos de donos de gato que têm essa doença renal crônica. Além de, claro, conversar, desabafar com o veterinário sobre seus desafios e sentimentos. Você não está sozinho nessa luta, pessoal. Todos os gateiros estão com vocês. E, claro, estamos à disposição a dar dicas. Claro, claro, se não for, que, claro, a função principal do veterinário é essa. Mas a gente também aqui está para te dar apoio, te dar carinho, te dar orientação básica. Então, também há dicas práticas. Mantenha, na hora de dar medicações, mantenha uma rotina, uma organização. Separe um cômodo, muitos lugares vendem aquele negocinho de plástico que abre assim. Muitos lugares você bota o nome do remédio, bota uma prateleirinha, um lugar específico, anote na agenda, tudo mais, isso é muito importante. Além, claro, você anotar se está observação sobre hábitos de comportamento. Quando os meus gatos estão doentes, eu costumo sempre anotar como foi o dia a dia dele. É tipo um diário, sabe? Para você anotar como foi o dia dele. É muito importante isso. Você também, paciência com a alimentação. Vai ter dias que o gato não vai comer, vai ter dias que o gato não quer comer. Ainda mais se for dias que o gato não quer comer muitas vezes, aí sim tem que ir no veterinário. Então, vocês tentar diferentes estratégias, como eu falei ali em cima, para estimular o apetite, sempre com contato com o veterinário. Celebre as pequenas vitórias. Se um dia ele comeu bem, um momento de brincadeira, um ronronão satisfeito. Se ele conseguiu alguma coisa que parecia difícil, mesmo que seja mínima, celebre. Mostre pro gato, meu amigo, você tá no caminho certo. Mostre isso pro seu gato, entende? Claro, não existe em ligar, tirar dúvidas com o veterinário, notar mudanças preocupantes. Não existe no veterinário, pessoal. Então é isso. Agora eu queria mostrar umas perguntas frequentes. Tem cura? Infelizmente não. Uma condição progressiva que não tem cura. O tratamento visa impedir essa progressão e controlar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do gato.
Qual a expectativa de vida com um gato diagnosticado com doença renal crônica? Alguns podem viver confortavelmente por meses, em casos mais graves, ou até anos, com um tratamento adequado e seguindo tudo direitinho. A dieta renal é realmente necessária para um gato com doença renal crônica? Ela é essencial, pessoal. Sim, ela é essencial. Sem ela, vai piorar muito a doença renal crônica do gato. Meu gato não quer comer a ração renal. O que eu faço? Recusa da dieta renal é comum. Converse com o veterinário e faça aquelas dicas que a gente mostrou ali em cima, como estimuladores de apetite, com os sachês, botar pouquinho com uma certa frequência e tal. A fluidoterapia subcutânea é difícil de fazer? Parece intimidante no início, mas ao tempo você vai se acostumando. Ela não é tão difícil, o veterinário vai te indicar tudo certinho. Com que frequência ele levar meu gato com doença renal crônica ao veterinário para acompanhamento? Isso dependerá do estágio do estágio da doença renal crônica e da estabilidade da saúde do seu gato. Pode ser frequente, a cada poucas semanas ou meses, uma vez estabilizado, a saúde dele está estável, pode ir geralmente de 3 a 6 meses para monitoramento, ou conforme recomendado pelo veterinário de confiança. Sempre procure um veterinário de confiança que você possa mesmo confiar, tá, pessoal? Então é isso. Muito obrigado, Miando Gato, por esse foi um dos melhores. Esse foi um dos melhores sites que eu. Esse foi o melhor blog de doença que eu achei, pessoal. Foi completíssimo. Eu adorei esse site. Se tiver outras doenças, com certeza eu vou nele mais. Ele resume, ele fala de uma maneira muito legal. Então é isso, pessoal. Se o seu gato tá com esse problema, melhor ele não vai ter, mas vai ter uma. Eu desejo uma boa saúde, uma qualidade de vida e uma longevidade ao seu gato. Que ele vive muitos anos bem, com essa, ainda mais apesar da doença, claro. E desejo muita boa sorte. Você conte com a gente, com a Prefeitura de Gatópolis, no seu apoio para o seu gato. Inclusive, a gente vai lançar em março um serviço gratuito de apoio psicológico a pessoas com gatos com doença. Claro, vai ser apoio psicológico online, mas são mais palavras amigas, aquela palavra amiga, sabe, que a gente precisa. Então a gente vai lançar gratuitamente e sem agendamento em breve. São mais palavras amigas, não é apoio psicológico profissional, são mais palavras amigas e dicas, é claro, de uma pessoa que já conviveu com muitos gatos, que sou eu. Então é isso, pessoal. Vida Prefeitura fica a Secretaria de Saúde. Foi muito que vocês tenham gostado. Lembrando, a partir de amanhã até o dia 19 de fevereiro, não iremos funcionar, estaremos de recesso do carnaval. Desejo um excelente carnaval a todos. Curtam com respeito e consciência, não só as pessoas, mas também os animais ao seu redor. É isso, pessoal. Ficam aqui. Vida Prefeitura da Secretaria de Saúde. Tchau, até o dia 20. Tchau, bom recesso a todos.